Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos ao canal do Tom Eletricidade e Segurança. Minha galera, com a imensa satisfação que damos continuidade à nossa playlist nova NR35, Trabalho em Altura. Hoje iremos discorrer sobre planejamento, organização e execução. Esse é o episódio de número 4 e parte 1 de 2. Por quê? Esse item, essa parte de planejamento, organização e execução, ela é um pouco extensa. Então, para o vídeo não ficar cansativo nem para mim, nem para você, eu dividi o mesmo em duas partes. Episódio 4, você vai ter aí o vídeo parte 1 de 2, que é esse que eu gravo. Só quero lembrar para vocês que a NR35 sofreu a última modificação aí pela portaria 915 de 30 de julho de 2019. Eu sou o Tom Winner e você está no canal da informação. Liga no tom, se liga no tom, se liga no tom, tom, tom. Se liga no tom, se liga no tom, se liga no tom, 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 tom. É com o estudante, se liga no tom. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Se liga no tom. Pessoal, dando início ao nosso trabalho, né? Você tem ali o subitem 35.4.1, que fala que todo trabalho em altura será planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e também autorizado. Também eu quero destacar para vocês o item seguinte, que fala que considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado, cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência. Anuência é a autorização formal da empresa. Então observe que temos alguns critérios aqui para destacar o que é um trabalhador capacitado e um trabalhador autorizado. Pessoal, os treinamentos das normas, né? Eu falo agora aqui de todas, que ele é válido por 2 anos, correto? Dentro do contexto da elétrica, da construção civil e outros ramos de atividades que envolva ali o trabalho em altura, quando a norma fala de trabalhador capacitado, não quer dizer se você tem experiência ou não. Quando a norma fala de trabalhador capacitado, ela quer falar o seguinte, que mesmo que você tenha experiência, a capacitação tem que ser feita de 2 em 2 anos, porque eu sou capaz hoje de executar um trabalho em altura, mas será que amanhã o meu estado de saúde permite que eu trabalhe em altura? Vocês conseguem perceber? Então, capacitado não significa que você não saiba desenvolver o serviço. Não é isso que está em questão. O que está em questão de capacitação é se você é capaz, se você tem um estado de saúde capaz de executar o trabalho em altura. Então, de 2 em 2 anos, a gente tem que passar pelo treinamento. Porque é no treinamento que a gente vai ver na prática, na teoria, o comportamento do trabalhador àquela época e dali a gente tirar requisitos e fazer um levantamento se aquele trabalhador está capacitado ou não. Observe que antes da autorização vem a capacitação. Se a empresa autoriza o trabalhador a executar a sua atividade em altura, pressupõe que o mesmo está capacitado. Então, a autorização é uma questão administrativa dentro da empresa. Os seus organizadores, o seu grupo de SESMIT, a CIPA, técnico em segurança, pessoas voltadas ao treinamento daquele trabalhador que vão autorizá-lo ou não a desenvolver a atividade em altura. Então é bom que a gente preste atenção nesses pormenores, que às vezes você fazendo uma simples leitura do texto, acontece da pessoa não conseguir interpretar o que a norma quer dizer. É por isso a importância da nossa plataforma, para trazer a luz do entendimento a você. Reitero, a autorização é um processo administrativo através do qual a empresa vai declarar formalmente
a sua anuência, autorizando ali aquela pessoa, o trabalhador, né, a desenvolver as suas tarefas em altura. Para a autorização, deve ser atendido ali 2 requisitos, e eu cito, a capacitação e a aptidão do trabalhador. No item 35.4.1.2 diz o seguinte, que cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem ali suas atividades em altura, garantindo que, aí eu já pego logo da linha C, galera, porque é a que mais se destaca, seja realizado exames médicos voltados às patologias que poderão originar ali mal súbito e queda de altura, considerando também, aí eu destaquei, os fatores psicossociais. Nova NR35. Nova NR35. Pessoal, eu vou fazer aqui o comentário sobre esse item aí. Pessoal, olha só. O médico do trabalho, examinador, ele deve focar, né, o seu exame sobre patologias que possam originar mal súbito. Observe, o objetivo do médico do trabalho, num primeiro momento, é focar as patologias que possam originar mal súbito, um mal repentino, tais como, eu cito, epilepsia e patologias crônicas descompensadas. O que seria uma patologia crônica descompensada? É aquela patologia que dura aí mais de 1 ano e que precisa de acompanhamento médico. Também diabetes e hipertensão descompensadas, dentre outras. E fica reiterado a todos nós que a indicação da necessidade de exames complementares é de responsabilidade do médico coordenador do PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, NR7, e ou o médico examinador. Então você tem um médico que vai fazer os exames das patologias que foram descritas agora há pouco para vocês, e você tem o médico que é coordenador do PCMSO, que faz parte do corpo do SESMIT. Pessoal, os fatores psicossociais estão relacionados ao trabalho, que pode ser definido como aquelas características do trabalho que funcionam como estressores. Por exemplo, implicam grandes exigências no trabalho, combinadas com recursos insuficientes para o enfrentamento das mesmas. A partir dessa perspectiva, uma avaliação psicológica pode ser recomendável, apesar ali de não ser obrigatória. Então, entenda-se. O fator psicossocial, eu sempre destaco isso nos meus discursos, porque muitas vezes a empresa vai lá em um DDS, né, pedir por segurança e tudo mais, e passa despercebido os fatores psicossociais. Galera, segurança no trabalho não se restringe ao simples uso de EPI e EPC. Vai além. O EPI e EPC faz parte, né, da gama de exigências de segurança no trabalho. Agora, o fator psicossocial também é importante. São fatores que podem levar ao acidente. Não é? É chamado aí de características estressoras. Ou seja, o cara faz grande exigência por produção, né, e combinada isso com recursos insuficientes para enfrentamento da situação. Então o cara exige produção e as viaturas sucateadas, por exemplo. O cara exige produção, mas o equipamento de proteção individual e coletivo está sucateado, precisa ser trocado, mas não troca. Então, condições inseguras de trabalho. Isso tudo se chama fatores psicossociais. Sem falar das questões, né, muitas vezes que acontece de atraso sucessivo de salário. Como é que fica o psicológico do trabalhador? E isso faz parte, galera, da gama de exigências da segurança do trabalho. Então, fiquemos atentos aí a essas questões. Eu botei aqui, galera, alguns exames previstos, né, pela NR35, né, o exame do ASO. Então você tem a acuidade visual, audiometria ocupacional, bem como eletrocardiograma, eletroencefalograma, glicemia de jejum, o hemograma completo, podem ser exigidos sim nos exames. Quem vai dizer isso vai ser o médico coordenador ali do PCMSO. Galera, qual é a validade do ASO? Porque o próprio PCMSO da empresa é quem vai estar determinando a validade do documento.
Então é o médico do trabalho. Porém, a NR7 ela determina que após a liberação do documento, o ASO vale ali por 90 dias para empresas de grau 3 e 4. Já a NR4, que é o SESMIT, diz que o documento vale por 130 dias para empresas de grau de risco 1 e 2. Tá bom? Então fique claro isso daí. Eu quero trazer também para vocês, né, algumas patologias que poderão originar ali o mal súbito. E eu cito a você: epilepsia, vertigem, tontura, distúrbio do equilíbrio, alterações cardiovasculares, acrofobia, pavor em altura, diabetes mellitus e também a labirintite, que é a inflamação dos labirintos do ouvido. Então isso aí são patologias que podem estar originando ali o mal repentino ou mal súbito. O planejamento do trabalho deve ser adotado de acordo com a seguinte hierarquia. E eu digo para você, primeira coisa, dentro da hierarquia de medidas de segurança, seria medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir um meio alternativo de execução. Observe que a norma, a própria NR35, que fala de trabalho em altura, ela preconiza que se evite o trabalho em altura quando houver meios alternativos, é claro. Por exemplo, aí você tem nessa imagem aí, eu coloquei já mesmo para poder mostrar, né? Existem medidas consagradas que são adotadas ali para evitar o trabalho em altura em algumas tarefas. E eu posso citar aí como está na imagem, né? A demolição de edifícios por meio de implosão, que evita ali o acesso do trabalhador com ferramentas e equipamentos às estruturas por períodos prolongados. Também o exemplo é a utilização de poste de iluminação ali, que tem aquela luminária descessora, né? Ela desce, né, através de um dispositivo mecânico até a base ali do poste, possibilitando a troca das lâmpadas ao nível do solo. Então são medidas alternativas que evitam sim o trabalho em altura. Melhor do que colocar um cinto para o cara trabalhar em altura é evitar que ele trabalhe em altura. Então aí são alguns exemplos de medidas alternativas para se evitar o trabalho em altura, bem como a própria análise de risco da tarefa deve considerar esta opção, que será priorizada quando possível. Na linha B diz o seguinte: medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. Então, eu não tenho possibilidade de executar aquela tarefa de outra forma. Então, eu vou tomar medidas que eliminem a possibilidade de queda. Pessoal, medidas de proteção coletiva devem obrigatoriamente se antecipar a todas as medidas de proteção possíveis de adoção na situação elencada. Então, situação considerada tem que ter medida de proteção coletiva. É a que vai se antecipar. Antes de eu colocar IPI, eu tenho que colocar as medidas de proteção coletiva. Instalação de sistema de guarda-corpo, corrimão, são exemplos de medidas de proteção coletiva utilizadas na impossibilidade da realização do trabalho de uma outra forma. E agora eu destaco para você a linha C, medidas que minimizem as consequências da queda quando o risco de queda não puder ser ali eliminado. Aí também, pessoal, eu destaco para vocês o seguinte exemplo, que é bem simples: os EPIs. A utilização de redes de proteção ou de cintos de segurança são exemplos de medidas de proteção coletivas e individual para minimizar as consequências da queda, conforme você observa aí nas imagens, né? Você tem aqui o trabalhador utilizando o cinto, né, de segurança. Você está vendo aqui o trabalhador fazendo os procedimentos com a linha de vida, usando suas luvas, tudo conforme pede. Quando ele fala grade, tela, muitas vezes naquelas torres, né, até de celular mesmo, de antena de celular, você tem ali o acesso do trabalhador através daqueles dispositivos, né, daqueles ferros, que ele vai escalando mesmo aquela escada. E você observa que ele tem um cinto e também tem uma tela de proteção onde ele passa por dentro. Então são exemplos também aí de tela de proteção, equipamento de proteção coletiva, ou dispositivo de proteção coletiva. Pessoal, eu vou ficando por aqui para esse material não ficar extenso, porque esse item aí, planejamento, organização e execução, ele é extenso na norma. Então, para esse material não ficar cansativo para mim, para você, eu vou encerrá-lo aqui.
E na videoaula de número 5, vou até corrigir aqui, eu vou dar continuidade a esse mesmo tema. Só que aí vai ser o vídeo parte 2 e o vídeo que a gente finaliza esse tema de planejamento, organização e execução. Se você gostou do material, deixa o seu like, compartilhe. Se você puder ajudar o canal do Tom com o Pix, aqui está o meu número de celular, que é o meu Pix. Se você puder ajudar nosso canal com qualquer valor, seria bem-vindo, porque a gente não tem ajuda de nenhuma instituição educacional, a gente não tem ajuda também de nenhuma concessionária. Essa é uma iniciativa do canal do Tom para trazer para ti material didático e de qualidade. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Tom Winner e você está no canal da informação.